Bitcoin vai subir em 2026 ou isso vai ser um ano de bear market? Essa é a pergunta mais importante do ano, mas para responder a gente precisa dar um passo para trás. 2025 foi o ano que quebrou muitas expectativas do mercado de criptomoedas. O Bitcoin começou o ano lá nos 93 mil dólares, atingiu uma máxima de 126 mil, mas terminou sem aquele movimento exponencial que todo mundo esperava. As altcoins sangraram, a maior liquidação da história aconteceu, 19 bilhões de dólares no único dia. E o Bitcoin terminou 2025 no negativo, contrariando o padrão de sobe 3 anos e caiu. Mas e se eu te disser que essa decepção de 2025 pode ter sido exatamente o prenúncio de uma nova era para o Bitcoin? Porque, debaixo dos panos, 2025 foi uma revolução silenciosa que mudou estruturalmente o mercado e é por isso que eu acredito que 2026 vai ser o ano mais importante da história do Bitcoin. Não só pelo preço, mas porque ele vai ser decisivo para principalmente definir se a gente entrou mesmo numa nova dinâmica completamente diferente. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar a análise técnica que comprova essa mudança, os fatores fundamentalistas que sustentam a tese e alguns cenários possíveis para 2026, incluindo o que você deveria comprar agora. Mas antes de começar, eu quero te agradecer por estar aqui por mais um ano e fazer parte dessa nossa comunidade. Dá uma olhadinha aqui embaixo no vídeo. A gente já é mais de 50 mil underblockers aqui no canal. No ano passado, nessa época, quase não tinha nenhum inscrito por aqui. Então eu te agradeço de coração por acompanhar o meu trabalho, por fazer parte disso. E se você gosta desse tipo de vídeo, vamos lá que tá só começando. Vamos começar pelo ano passado. Para a gente poder entender o que está acontecendo no mercado de cripto e o que pode acontecer em 2026, 2025 precisa ser decifrado. Porque é o seguinte, 2025 é um ano que eu tenho chamado de um bear market dentro de um bull market. A gente viu o Bitcoin renovar a máxima histórica atrás de máxima histórica. A gente viu uma série de desenvolvimentos muito positivos que mudam para sempre a indústria, mas o preço não acompanhou. Então, para quem está observando menos atentamente, 2025 pode ter sido só um ano ruim, mas para quem está entrando nas entrelinhas e olhando para mais do que só um ano à frente, principalmente para quem já está nesse mercado há mais tempo, como eu que estou há 10 anos, e que está olhando para os próximos 10 anos, tem muita coisa importante acontecendo e você deveria estar bem mais otimista do que pessimista. Então vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu em 2025. Existe um lado positivo e existe um lado negativo. No lado positivo, a gente teve uma espécie de uma revolução silenciosa. A gente teve o Trump assumindo a presidência nos Estados Unidos, declaradamente pró-cripto. Isso por si só é algo sem precedentes, e por mais polêmico ou esquisito que possa ser o Trump, ele trouxe sim uma série de mudanças que nunca na história americana haviam sido feitas, principalmente do ponto de vista regulatório e para permitir que o mercado de cripto se desenvolvesse e fincasse os seus pés no mercado americano. A gente teve no começo de 2025 a mudança na chefia da SEC, que é a CVM americana. O Gary Gensler saiu, que era um cara super anti-cripto, e o Paul Watkins, uma pessoa muito pró-inovação e pró-mercado de cripto, assumiu no seu lugar. A gente teve mais ou menos na metade do ano o Genius Act, que regulamentou as stablecoins com regras claras. A gente teve também o Anti-CBDC Act, que protege o mercado americano da criação de moedas estatais, ou criptomoedas emitidas pelo Banco Central. Tivemos também o Clarity Act, fechando essa tríade, que permitiu a participação de instituições financeiras tradicionais nesse mercado. A gente viu ainda a expansão das DATCOs, as empresas de tesouraria digital, tipo a Strategy, tipo a Bitmine, que passaram a comprar não só Bitcoin, mas também Ethereum e Solana. 2025 também foi o ano do lançamento de ETFs, tanto de Ethereum quanto de Sol, incluindo estratégias de staking. A Vanguard, um gigante do mercado tradicional que sempre foi muito contra o mercado cripto, entrou de fato no jogo. Você percebe que o mercado deixou de ser aquela coisa meio adolescente para os nerds, para os especuladores e passou a ser uma peça fundamental do mercado financeiro, onde hoje qualquer gestora grande nos Estados Unidos recomenda ativamente a alocação de Bitcoin e outras criptomoedas para os seus clientes. Só que naturalmente existe também um lado negativo, que foi justamente a parte do preço, foi a parte frustrante. E isso veio acompanhado de alguns acontecimentos também meio polêmicos. Se você lembrar, em 2025, a gente teve tokens de figuras públicas como o Libra, que era ligado ao presidente argentino Javier Milei e drenou milhões de dólares da liquidez e pulverizaram também essa liquidez pelo mercado. Isso acabou tendo uma dispersão muito grande que impediu com que outras altcoins com muito mais fundamentos pudessem subir quando o Bitcoin estava subindo. A gente teve também vários capítulos da guerra comercial, a guerra tarifária dos Estados Unidos, que fez com que a gente tivesse muita instabilidade, muita incerteza, e o ápice dela foi ali em abril, em torno do Liberation Day, onde o Trump apresentou aquelas tarifas gigantescas para vários países diferentes e causou a correção do Bitcoin até 74 mil dólares. Mas no final do ano, ali em 10 de outubro, a gente teve o maior evento de liquidação da história do mercado. 19 bilhões de dólares foram liquidadas em um dia no mercado, com uma queda vertiginosa. Isso tudo para te dizer que, embora a gente tenha renovado máxima atrás de máxima no ano passado, o sentimento no geral foi da extrema ganância lá no começo do ano para o medo extremo em alguns poucos meses. Isso é algo que a gente pode ver pelo gráfico do Fear and Greed Index. Então 2025 foi estruturalmente muito positivo, porque realmente as mudanças que aconteceram do ponto de vista regulatório, do ponto de vista estrutural, de acesso a ativos pelos investidores mais tradicionais, por exemplo, ou de permitir que fundos que antes não participavam do mercado, até gestoras que às vezes antes não
participavam do mercado entrassem para ele, isso foi pivotal, porque isso muda a história. E como eu te disse, se alguns anos atrás a gente imaginava que talvez o Bitcoin não vingasse, talvez o mercado não passasse de algo de nicho, ele de fato se consolidou em 2025. Só que aí acontece uma coisa interessante, né? Um sentimento de bear market, expectativas frustradas, mas a gente não teve de fato um bear market. Então a gente só tem dois caminhos agora. Ou a gente está só no começo dele, e esse ano de 2026 vai ser um ano péssimo, ou isso me traz para uma outra pergunta. Será que aquele tal ciclo de 4 anos do Bitcoin acabou? Bom, porque eu acho que sim, esse ciclo de 4 anos, esse padrão histórico do Bitcoin quebrou e ele foi completamente invalidado. É algo que eu já vinha falando por bastante tempo em 2025, e as minhas convicções só foram sendo reforçadas porque a gente viu algumas coisas mudando. Então pensa comigo no seguinte: quando a gente fala de padrões históricos, ou quando a gente acredita muito que algo sempre vai se repetir, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. Você sabe que sempre depois do domingo vem a segunda-feira, depois da segunda vem a terça. Existe um padrão e esse está determinado no nosso calendário, ele não tem como ser seguido. Não tem como você terminar um domingo e não começar uma segunda-feira. Então a gente já começa a colocar na nossa cabeça uma expectativa inata de que depois de uma coisa acontece outra. É claro que não existe esse grau de regularidade no mercado, mas quando a gente vai para o mercado financeiro, quando a gente vai analisar ativos, a gente vai buscar também por padrões. A nossa cabeça está condicionada a buscar coisas que se repetem, porque é mais fácil da gente entender, mais fácil da gente assimilar e tomar decisões em cima disso. E por muito tempo se criou esse padrão histórico aqui no Bitcoin, entre vários diferentes, tá? Vamos para minha tela aqui, que é o seguinte: se você olhar que cada barra dessa é um ano, são 12 meses. E claro, né, o Bitcoin ele surgiu lá em 2009, nem dá para considerar muito esses 2 primeiros anos dele, porque ele era extremamente pequeno. Se você pegar aqui em 2010, o Bitcoin valia na sua máxima ali do ano em fechamento 30 centavos de dólar. Mas quando a gente começa de 2011 para frente, a gente vê que a gente tem essa sequência de sobe 3 anos, 1, 2, 3, cai no quarto ano. Depois sobe de novo, 1, 2, 3, cai no quarto ano. E muitas vezes com uma aceleração dessa alta ao longo dos 3 anos, né, que é aquele movimento realmente exponencial. E a gente viu isso acontecer por 3 vezes, né? Ou seja, durante 12 anos praticamente, né? 1, 2, 3, 4 cai, 1, 2, 3, 4 cai, 1, 2, 3, 4 cai. Então a gente viu esse padrão de bull market de 3 anos, bear market de 1 ano, e sempre com altas muito fortes e correções muito fortes também. E olha o que aconteceu no ano passado. A gente teve 2023 um ano de alta, 2024 um ano de alta, e 2025, segundo esse padrão, deveria ter sido um ano de alta. De fato, a gente bateu máxima histórica, mas a gente terminou o ano no negativo. E esse, para mim, já é o primeiro ponto que, para mim, invalida essa história do padrão de 4 anos. Aí você pode falar, pô, Bazan, mas aí você tá pegando só um exemplo, porque o Bitcoin bateu máxima assim no ano passado, então foi um ano de alta. Tudo bem, eu até concordo com você, mas você tem que concordar comigo também que se a gente está falando de padrões que se repetem, eles têm que se repetir. E quando alguma coisa começa a sair do script, começa a ficar diferente, é porque algo está mudando. Então a gente não pode ignorar o fato, por menor que seja essa variação aqui de 2025, de que esse padrão talvez esteja mudando. E tem mais elementos que comprovam isso. Eu tô no mercado desde 2016. E eu lembro de 2016 chegar em eventos de cripto e só ter gente esquisita. E eu era uma dessas pessoas esquisitas. Porque eram só realmente nerds, pessoas early adopters, pessoas que não eram nem do mercado financeiro tradicional. E quem era, né, os engravatados, eles eram completamente contrários a essa ideia. 2020 e 2021 ainda tinha muito ceticismo também, embora a gente tenha tido empresas entrando no mercado, como a Samsung, que foi lá e criou o metaverso. Mas isso foi muito pequeno, não era adoção institucional. E agora, desde 2024, a gente tem uma adoção real por investidores tradicionais, investidores de Wall Street, que é mostrado justamente nesse gráfico. E esse mix de investidores mudou. Então eu te pergunto, como que um padrão pode se repetir se as pessoas que estão dentro e causam esse padrão são completamente diferentes? Você não precisa acreditar 100% em mim, mas coloque na sua cabeça essa dúvida de será que esse padrão em torno do halving... E aí quando a gente olha 2025, ele deveria ter sido o ano dos movimentos exponenciais para consolidar o bull market do Bitcoin, os movimentos também nas altcoins e, na realidade, as altcoins perderam para o Bitcoin, a alt-season, como todos queriam, não veio. E uma coisa que eu sempre digo é, não adianta a gente querer ou não querer alguma coisa, a gente não manda no mercado, a gente não vai fazer o preço subir pro lado que a gente quer. O mercado muda, a gente tem que mudar junto, tem que ser humilde para aceitar essas mudanças e fazer as mudanças do nosso próprio sistema, e jogo segue. Porque o mercado, ele não é definido apenas em um ano. Não é um ano ruim do Bitcoin, como tipo, 2025 o Bitcoin perdeu pro Ibovespa. Mas olha no longo prazo a diferença. O Bitcoin segue crescendo muito mais do que o Ibovespa, muito mais que qualquer outra classe de investimentos. Então, um ano pode sair daquele nosso script, daquela nossa expectativa, as coisas mudam, só que aí a gente tem que mudar e olhar para frente com uma nova cabeça, porque o futuro para o mercado continua sendo muito positivo e quem ficar preso só em 2025 vai deixar esse bonde passar. Então eu quero deixar muito claro para você que a gente está diante de uma nova dinâmica. Esse ciclo ele não é mágico, ele estava alinhado
alinhado aos ciclos de negócio e liquidez. Até se você olhar, por exemplo, o gráfico do ISM, que é um indicador de evolução desses ciclos de negócios, você vai ver que muitas vezes, nesse passado, o Bitcoin subiu em linha com o ISM, caiu em linha com o ISM. A gente não viu ainda uma explosão do ISM nesse ciclo. Então é mais um elemento que mostra, olha, o mercado, a situação, o ambiente talvez tenha mudado e a gente tenha tido uma dinâmica agora que é nova, que a gente vai ter que se acostumar e que é diferente do que a gente viu no passado. Ó, eu sei que você está querendo saber o que é para fazer, o que é para comprar em 2026, se vale a pena, se vai subir, se vai cair. Eu vou te responder tudo isso nesse vídeo, continue comigo, mas eu quero te mostrar alguns dados ainda mais aprofundados que embasam tudo isso. Lembrando o seguinte, ó, se você me acompanha aqui, primeira coisa, se você está gostando desse tipo de vídeo, deixa o like primeiro de 2026, então eu preciso saber que você gosta para poder produzir mais. O seu like, a sua audiência é sempre o melhor termômetro para mim, porque a gente não pode se falar pessoalmente, então eu preciso saber a tua resposta aqui para saber se eu continuo fazendo vídeos como esse, ou se eu faço outros tipos, ou nem faço. Então, você permanecer aqui no canal, se inscrever, ativar as notificações sempre ajuda muito. Outro ponto, se você gosta também dessas atualizações e quer ficar por dentro todos os dias, sem falta, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado de Close Friends, meus amigos próximos ali, que é onde eu trago junto com o meu time atualizações, insights, notícias diárias sobre o mercado e algumas indicações práticas também do que fazer. É um grupo baratinho para você entrar, custa menos do que uma pizza por mês e eu vou deixar o link aqui embaixo porque se você quiser receber essas notificações e as atualizações você pode receber diretamente no seu celular, no WhatsApp, em tempo real, além de que todas as vezes que eu abro novas turmas, novas oportunidades, ou até que eu identifico novas oportunidades no mercado, é esse grupo que eu aviso primeiro. Então deixo o convite para você aqui embaixo. Mas ó, vamos seguir aqui, voltar para minha tela e eu quero te mostrar mais um outro gráfico aqui que as pessoas são muito acostumadas a ver nesse mercado, né? Esse aqui é o painel da Glassnode, né, de dados on-chain. E o MVRV sempre foi uma medida de termômetro do mercado. Se você olhar essa linha laranja, se está vermelho está muito quente, o mercado tem que corrigir. Se está muito verde, o mercado está muito frio e aí o mercado tem que ter um novo impulso para cima. E você vê, né, que nos últimos ciclos, esse padrão que sempre se repetiu, o Bitcoin subia até a exaustão, caía até a exaustão também de venda aqui embaixo e ia fazendo esse ciclo. E olha como a gente está num movimento completamente diferente. Se isso aqui não quebrou um padrão, eu não sei te dizer mais o que quebrou, porque para mim o padrão foi claramente rompido e o Bitcoin não segue mais aquela dinâmica meio adolescente na puberdade, né, de hormônios à flor da pele, que o negócio sobe pra caramba, depois cai pra caramba, e a gente provavelmente vai para um ciclo mais estendido, mais longevo e mais gradual também. Então, a gente tem que olhar para 2026 com uma outra cabeça, que é o que vai mandar na direção dos criptoativos. Bom, e aí, para mim, a palavra principal de 2026 é liquidez. Pensa comigo, 86% dos bancos centrais globais estão cortando juros, todos juntos, ou seja, está deixando a economia mais propensa a tomar risco, mais propensa a liquidez circular, mais propensa às atividades econômicas vigorarem aqui. A gente tem o TGA, aquela conta do governo americano, que voltou a diminuir, que era uma conta que secava a liquidez do sistema, e ela voltou a diminuir injetando liquidez do sistema, botando essa liquidez para rodar, e cada dólar que sai do TGA é uma liquidez que volta para os mercados, é dinheiro que estimula a economia. Então a gente está num cenário em que aqueles padrões que sempre funcionaram, eles pararam de funcionar, eles estão ficando cada vez mais diferentes, e a gente tem um cenário de aumento de liquidez para 2026. Por isso a gente tem que olhar agora para os fundamentos, porque eles são ainda mais importantes na nossa análise. Você já sabe que a gente passou por uma institucionalização massiva desde 2024, e alguns números aqui para você ter ideia. O mercado de gestoras hoje, de ativos, movimenta 63 trilhões de dólares no mundo. E a recomendação média de alocação de muitas dessas gestoras é de 1 a 2% do portfólio. Então lembra que a gestora ela recomenda para os seus clientes, ela tem o dinheiro dos clientes em mãos e quando o cliente aceita aquela recomendação, ela vai lá e vai fazer uma alocação. Ou às vezes o cliente nem precisa aceitar se for um fundo de investimento. Então isso quer dizer que esse 1 a 2% do portfólio dessa gestora, se for alocado em cripto, representa 630 bilhões a 1,26 trilhão de dólares. Só para você ter um título de comparação aqui, market cap total do Bitcoin hoje, 1,8 trilhão. E a gente vê alguns exemplos muito claros, né, de mudanças que estão rolando, como por exemplo, o Morgan Stanley pediu a listagem de ETFs de Bitcoin, Ethereum e Solana. E ela sozinha tem 1,8 trilhão de dólares sob gestão. A Vanguard, que sempre foi completamente contra, disse que nunca teria produtos de Bitcoin e criptomoedas na sua plataforma, se ajoelhou para o mercado e começou a oferecer isso. E aí, sem contar todos os fatores macroeconômicos. Se a gente olhar para a política monetária, a gente tem o mercado de trabalho esfriando, a inflação caminhando para um cenário mais confortável, e isso dá espaço para o Fed, né, o Banco Central Americano, cortar juros e expandir o balanço. Isso se traduz num estímulo e injeção de liquidez na economia. Do lado da política fiscal, a gente tem que lembrar que 2026 é ano de midterms, aquelas eleições intermediárias nos Estados Unidos, e existe uma expectativa natural de aumento do déficit fiscal
tanto nos Estados Unidos quanto globalmente. Ou seja, mais gasto governamental que se traduz em estímulo e injeção de liquidez na economia. Vale lembrar que anos de eleição sempre faz com que o governo seja um pouco mais populista, traga estímulos, porque ele quer apoio da população. E aí a gente vê algumas diferenças de 2025 para cá, porque em 2025 o Fed ainda estava fazendo o tal do QT, que era o aperto monetário. É um aperto, né, de retirada de liquidez da economia que vinha desde anos atrás, e se você parar para olhar, o Bitcoin subiu dos 15 mil dólares até a sua máxima em 126, num cenário de aperto monetário, um cenário restritivo. Só que em 2026 as coisas mudam, a gente vai ter tanto mudança na emissão de dívida corporativa, quanto na própria injeção de liquidez por órgãos governamentais, como o próprio Federal Reserve, que já começou a aumentar a injeção de liquidez na economia e começa essa transição do QT para o QE, que é a expansão monetária. E muitas vezes, né, a injeção de liquidez ela vem com um efeito colateral negativo, que é o próprio aumento do endividamento ou dos gastos pelo governo. Isso quer dizer que déficit fiscal é igual ao governo gastando mais do que ele arrecada. E existem consequências para isso, né, que não são muito bem positivas. Os governos tendem a manter juros artificialmente baixos, eles vão monetizar a dívida, imprimindo dinheiro indiretamente, e eles vão ter que tolerar uma inflação estrutural. E sabe o que surge daí? O Bitcoin vira uma solução. Porque ativos escassos, como o ouro e também como o Bitcoin, e nesse caso não soberanos, eles ganham relevância, porque eles vão se tornar cada vez mais uma proteção contra a desvalorização monetária. Ele vira um hedge, uma proteção contra essa irresponsabilidade fiscal. Então a gente vai deixar de ter um cenário onde o Bitcoin era só um ativo especulativo para onde ele é um ativo necessário para proteger os investidores. E o Bitcoin vai ter dois mandatos aqui. Ele vai poder se beneficiar muito da liquidez aumentando, mas ele também vai poder se beneficiar dessa perspectiva anticrise, porque se tudo explodir, se tudo der errado, o Bitcoin é um ativo que ele pode atuar de forma segura, porque ele é descorrelacionado dos mercados globais, ele é um ativo não soberano, ele não é controlado por nenhum governo e, acima de tudo, ele é um ativo extremamente escasso. Então vamos entrar no que pode realmente acontecer agora em 2026 e como eu sugiro que você se posicione. Eu tentei traçar aqui basicamente dois cenários, um cenário pessimista e um cenário otimista. E a gente tem que pensar, sim, que no cenário pessimista o ciclo continua do jeito que ele é, a gente entrou no bear market, a gente vai ter uma grande correção pela frente. Nesse caso, a gente deveria ver aquela crise, uma recessão global impactando a adoção institucional, impedindo os investidores tradicionais de comprarem Bitcoin por meio de fundos ETFs, e a gente pode até mesmo ver conflitos geopolíticos afetarem o mercado de cripto. Nesse cenário, se a gente seguir exatamente igual sempre tudo foi, a gente provavelmente viria o Bitcoin ainda ter um repique até uma região de 100, cento e poucos mil dólares, um certo alívio, mas depois entrar um processo corretivo mais forte, mirando aí algo em torno dos 60 mil dólares. Esse não é o meu cenário principal, né? Para mim é o cenário de menor probabilidade, mas a gente tem que considerar. Um cenário otimista, quando as coisas vão realmente muito bem, e 2026 surpreende todos os investidores, a gente teria uma confluência de vários fatores. Liquidez aumentando, institucionalização, a regulação clara e a quebra definitiva do ciclo de 4 anos, né, traz um crescimento mais sustentado. Então existe uma adoção maior por governos, por corporações, mais empresas colocando as suas tesourarias. E isso poderia impulsionar o Bitcoin para novas máximas e aí provavelmente a gente miraria aquela faixa que todos os investidores queriam que tivesse acontecido em 2025, que era acima de 150 mil dólares, quem sabe até 250 mil, como muitos projetaram. E o cenário básico, eu acho mais pé no chão pra gente considerar, a gente acaba com aquele ciclo de 4 anos, então o Bitcoin, em vez de ter altas exponenciais com quedas vertiginosas, passa a ter uma alta mais gradual, uma escadinha, essa coisa que a gente tem visto de sobe 50%, cai 25, 30, sobe mais 50, cai 25, 30, isso vai se repetindo, porque no fundo, o que tem mandado na direção do Bitcoin é o acúmulo por institucionais, por ETFs, principalmente, e a dinâmica dos long-term holders. Então, conforme esses caras ainda têm bala na agulha ali para comprar, tem ímpeto de investir, o mercado deveria continuar subindo e a gente tem um crescimento gradual, mas consistente do mercado. Essa institucionalização continua num ritmo moderado, como a gente vem vendo, que já é muito positivo. As regulamentações se consolidam positivamente, a gente mantém um espaço aberto para o mercado cripto se desenvolver, principalmente nos Estados Unidos. A volatilidade segue diminuindo comparado a ciclos anteriores e aí provavelmente a gente veria mais novas pernadas de alta para o Bitcoin, a gente superaria aqueles 126 mil dólares que a gente viu em 2025 e a gente teria uma projeção de preço em alguma faixa entre 120 e 160 até 180 mil dólares. Então eu acredito que se a gente romper esse padrão de 4 anos, como eu tenho visto acontecer, e entrar numa nova pernada de alta em 2026, a gente deve buscar pelo menos 130 mil dólares. Pô, mas Basil, eu não quero comprar só Bitcoin, eu quero investir em outras coisas, o que eu faço? Então beleza, vamos lá falar de vencedores de 2026. Algumas teses e até segmentos que eu acho que podem se beneficiar para além do Bitcoin.
A gente já sabe que existe uma demanda estrutural pelo Bitcoin, o mundo vai precisar dele, e já houve um desacoplamento dele do restante do mercado, ou seja, o Bitcoin ele não é só tido como um ativo que se beneficia do risco, da liquidez, mas também um ativo risk-off. A própria BlackRock postou isso para os seus clientes num evento, né? Diz que o Bitcoin é uma forma de você se proteger contra os riscos da economia. Então vamos olhar o Bitcoin de um lado e as altcoins de um outro. Então se o Bitcoin se consolidou como um ativo macro independente, ele tem uma correlação crescente com tendências macro globais, né? E não só mais com tech stocks. E o perfil do investidor também mudou, com mais instituições, corporações, os ETFs, isso aqui você já sabe. Mas vamos olhar para alguns drivers estruturais para 2026. Bom, a gente tem as compras corporativas, como a Strategy vem fazendo já há alguns anos, isso deve continuar, só que isso pode continuar não só com o Bitcoin, mas também com outros ativos. A gente viu em 2025 Ethereum e Solana se destacarem nas compras corporativas e a gente pode ter outros ativos surgindo aqui. A gente tem os fluxos de ETF proporcionando demanda consistente para os ativos e também, mais uma vez, não existem mais só ETFs de Bitcoin, também temos ETFs de altcoins. E aí, quando a gente for olhar para altcoins, a gente deveria olhar para alguns critérios objetivos para você não entrar em furadas, tá? Só invista em ativos com bids estruturais, ou seja, ativos que têm demanda clara e têm bons fundamentos, porque 2026 passa a ser um ano muito mais seletivo para o mercado. Não existe mais aquela coisa de Bitcoin sobe, todas as altcoins sobem. O mercado ficou muito mais disperso e a gente tem que ser mais seletivo nas nossas escolhas. Então, a gente pode ter, por exemplo, fluxos de ETF confirmados. Então, Bitcoin, Ethereum, Solana já tem os seus veículos aprovados e se a demanda institucional cresce, a gente tem demanda também pelos ativos crescendo. Olhe para projetos e protocolos que tenham receita real comprovada. Então aqui, provavelmente, os protocolos de DeFi têm muito espaço para se destacar, voltar a ser uma narrativa forte e ganhar espaço em 2026. Protocolos gerando FIIs reais, buybacks de tokens e não só promessas, mas fluxo de caixa muito claro. Uma forma que eu gosto muito de ver isso é pelo DeFi Llama ou outros sites similares que tragam esses dados de TVL, de DeFi. E aí você pode vir aqui no site, por exemplo, eu vou no menu antigo que eu estou mais acostumado, mas você vai vir aqui na parte de Fees and Revenue, ou taxas e receita. E aí a gente pode ver algumas informações sobre como esses protocolos estão gerando receita. Então, por exemplo, aqui eu posso listar eles por receita. A Tether é o maior gerador de receita, a Hyperliquid é o terceiro maior gerador de receita, aqui em 30 dias, a Pump.Fun, a Tron e por aí vai, né? Então a gente pode sempre olhar aqui para protocolos que de fato estejam gerando taxas, que estejam gerando, por exemplo, receita para os seus holders dos tokens, e aí você pode buscar justamente quem mais está beneficiando o investidor com geração de resultado, geração de dinheiro real. Tem que olhar para a atração do ecossistema, se tem atividade on-chain sustentada, crescimento de desenvolvedores e usuários, e aí a gente pode pensar, por exemplo, num caso específico aqui, para eu te dar de exemplo, para você entender como pensar nisso. Hyperliquid, ou token Hyper, por que esse é um exemplo que faz muito sentido? Esquece o preço dele por um momento, mas olha para esses dados. 45 bilhões de dólares foram negociados em uma semana durante dezembro. Isso é muita coisa para uma plataforma como essa. Isso gerou 18 milhões de dólares de receita em uma semana e 375 milhões de dólares desde agosto, tá? Então, eu tô falando menos de meio ano, 375 milha aqui gerada de resultado para a plataforma, algo que é muito difícil qualquer empresa hoje tradicional conseguir. O protocolo também fez buybacks, de fato, como recomprou tokens Hype, 10,5 milhões em tokens Hype recomprados, ganhou muito market share, tem hoje 10 a 20% do volume de perpétuos da Binance, por exemplo, e tem um ecossistema real, 2 milhões de usuários que de fato estão usando a plataforma. E além disso, existe uma gestão responsável pelo time. A gente teve muitos unlocks, 300 milhões de dólares em unlocks mensais desde novembro de 2025, só que a equipe vendeu só 609 mil Hype via OTC, sinalizando uma forma positiva de lidar com o ativo, lidar com esses unlocks e manter a sustentabilidade do protocolo. Então é esse tipo de ativo que eu quero procurar em 2026, ativos que tenham substância, né? Que tenham de fato números, resultados e tenham uma boa gestão de risco e da saúde financeira da empresa, assim, né? Do protocolo. Então existem três narrativas para a gente pensar em 2026. Primeiro, a narrativa de receita real, protocolos com receita comprovada e que trazem valor para os usuários, buybacks, né, recompra de tokens, yield, geração de juros para os holders, e aí a gente tem exemplo como a Hyperliquid, Pump.Fun e protocolos de DeFi mais maduros, tá? Segundo ponto aqui são as guerras dos launchpads. A disputa entre plataformas com uma competição para ser a plataforma de lançamento preferida. Então a gente tem efeitos de rede, captura de valor por meio de taxas, a gente tem a consolidação esperada em alguns poucos players. A gente provavelmente vai ver novas formas de se lançar tokens em 2026 e essas plataformas podem ganhar atração justamente porque elas são tipo o cassino, né? Elas ganham com tudo que é criado em cima delas ali. E em terceiro lugar, uma terceira narrativa que pode despontar em 2026, a narrativa de privacidade, o renascimento dessa privacidade. Foi um tema que sempre foi muito forte no mercado de cripto, mas ele foi muito batido de frente pela regulação e talvez uma regulação mais clara, permitindo inovação em privacidade, permite o desenvolvimento disso.
pode ter mais demanda institucional por compliance, privacidade, aquelas tecnologias ZK, Zero Knowledge, ganhando tração, então eu ficaria de olho nisso também. E um quarto ponto aqui, que para mim é um bônus, que são as stablecoins. A gente tem, principalmente no Brasil hoje, uma necessidade gigante de dolarização do nosso patrimônio, porque o nosso real é muito fraco, e a gente pode inclusive gerar renda com as nossas stablecoins. Lembrando, como eu falei para você mais cedo, lá no meu Close Friends eu sempre falo dessas operações, por exemplo, operação de renda. Uma operação de renda muito simples você fazer na OKX, que é essa plataforma aqui, que é a nossa parceira já há bastante tempo. Você pode ganhar, por exemplo, até 10% de renda ao ano em dólar. Se você quiser saber como, entra aí no nosso Close Friends, deixando também um link aqui embaixo para você conhecer a plataforma do OKX, e você vai ver como você pode sair só do real, só daquela moeda fraca, tirar o risco do Brasil do seu portfólio e dolarizar uma parte dele. Então, stablecoins, principalmente para os brasileiros, vai ser um tema muito importante para esse ano. Então, se você quer se preparar para 2026, pense o seguinte: ele é o ano mais importante da história do Bitcoin. Mais uma vez, não pelo preço, talvez não seja o ano que a gente vai para 300 mil dólares, mas é o ano em que a gente vai ter a resposta e uma definição clara se de fato aquele padrão foi quebrado, aquele ciclo não existe mais e a gente entra numa nova dinâmica ou se as coisas continuam como estão. Essa é uma pergunta que o mercado ainda não tem resposta e ele vai descobrir esse ano. A gente está passando por um processo de institucionalização massiva com políticas monetárias expansivas e o mundo vai precisar de Bitcoin como uma infraestrutura de proteção e não só de investimento. E como eu sempre digo para vocês, eu tenho uma grande convicção de que esse mercado, ele não volta para trás, ele não deixa de existir e ele vai ser cada vez maior. Então, se for em 2026 ou se for para frente, a gente deve ter muito crescimento e você vai perder essa oportunidade, vai perder esse bônus se você ficar só esperando que 2026 seja um ano perfeito ou que as coisas aconteçam super rápido. Tenha um posicionamento de longo prazo. Pense numa carteira que você possa carregar por muito tempo, porque isso pode transformar a tua realidade financeira e te colocar num nível, num patamar financeiro que você talvez nunca tenha imaginado, mas de forma saudável, a longo prazo. Então, desde já te desejo um ótimo 2026. Acompanhe os nossos conteúdos aqui da Underblock no meu canal. Só você se inscrever aqui, deixar seu like também para aparecer mais conteúdos como esse. Me acompanhe também lá no Instagram, porque eu tô lá todos os dias, @o.viniciusbazan, para te trazer insights, novidades, análises sobre o mercado. E vamos que vamos, 2026 está só começando, tem muito chão pela frente e pode ser um ano realmente muito interessante para nós. Grande abraço para você, sou o Vinícius Bazan da Underblock, foi um prazer estar contigo aqui e vamos nessa que 2026 pode ser um ano muito bacana. Valeu, até a próxima!